Olá, pessoal, muito boa noite para todos que estão em Israel, boa tarde para o pessoal do Brasil, exatamente 9h05 em Israel, 3h05 no Brasil, e com muita alegria nós iremos começar mais uma aula aqui no Lilmont Português. Como vocês já sabem, obviamente, um canal cheio de conteúdo, tanto no YouTube quanto no Facebook, e a gente já pede para que todos aqui possam, obviamente, publicar e possam mandar para os amigos, para que a gente possa ampliar cada vez mais essa nossa rede de estudos. E hoje nós iremos começar falando um pouquinho, dando seguimento ao que a gente começou há 2 semanas atrás, ok? Quando há 2 semanas atrás a gente começou a falar sobre o período que nós nos encontramos, o período que a gente chama de Sfirat HaOmer, ok? E baseado nisso, a gente vai fazer essa aula de hoje, entendendo e colocando coisas realmente impressionantes para as nossas vidas e de que maneira isso tudo pode, deve e tem que influenciar tudo que a gente está vivendo nesse momento tão grandioso. A gente, há 2 semanas atrás, começou falando um pouco, de uma maneira geral, sobre o preceito do Sfirat HaOmer, a contagem do Homer, o que era o Homer na realidade. Se você esteve aqui, maravilha. Se você não esteve, vale muito a pena entrar no nosso YouTube. Todas as aulas ficam gravadas lá. É só colocar ali Lilmod Português. Obviamente, vale a pena se inscrever no canal, ativar o sininho aí para ficar ligado em tudo que a gente posta. E a gente falou sobre o que significaria o Homer, o que é essa ideia, o que é o Sfirat HaOmer, a contagem, tudo aquilo que nós de alguma maneira conhecemos. E o que eu quero entrar hoje com vocês é um pouco mais na importância que esse período ele tem e aonde esse período ele se encontra no nosso calendário. Como nós falamos também na aula passada, eu só vou lembrar para que a gente tenha isso na nossa cabeça, o período de Sfirat HaOmer, ele é um período que na realidade ele é um período de preparação, é um período de refinamento, é um período que a gente pode chamar como uma escada espiritual que nós temos que subir dia a dia, degrau a degrau. E por isso que nós também falamos na aula passada que quando nós contamos de uma maneira crescente, não de uma maneira decrescente, como de uma maneira geral. A gente está acostumado quando a gente conta os dias para alguma coisa. Se a gente está se preparando para Shavuot, talvez o ideal seria contar de uma maneira decrescente, né, do dia 49 até chegar no dia 1 e depois chegar no 0. Não, a gente está crescendo. E baseado nisso, eu quero realmente trazer hoje coisas de muita novidade para a nossa vida, para que a gente, obviamente, possa aprender da melhor maneira possível como se preparar, o que fazer e de que maneira a gente tem que sair, como nós falamos, de Pesach, que também, como nós dissemos na aula passada, há 2 semanas atrás, é um momento que nós trazemos uma oferenda que ela é feita com a cevada, e nós dissemos, inclusive, que ela é uma comida feita para um animal, e que nós vamos chegar em Shavuot, onde a oferenda ela é trazida através do trigo, que ele é a comida do ser humano. Esse é o nível que nós temos que chegar nesse período. Agora, algo que eu queria compartilhar com vocês, porque como nós dissemos, por um lado, é um período de crescimento, um período muito bom, um período de uma festa que, como o Ramban, inclusive, fala, teria que ser um período de muito crescimento, um período de festa, realmente, um período como o Ramban chama de Chol HaMoed. Por outro lado, no meio do caminho, como dizia, tinha uma pedra. E a gente vê que, ao longo desse período também de Sfirat HaOmer, a gente também é um período marcado por um luto, por um período de luto, que nós também conhecemos esse período de luto. E a grande pergunta é, por quê? O que realmente aconteceu nesse período que ele é tão grandioso, que ele, no final das contas, foi, não vou dizer rebaixado, mas que, no final das contas, um período que era para ser só de festas, hoje em dia faz com que nós tenhamos costumes de luto nesse período, que se assemelha um pouco com o período das 3 semanas que a gente tem entre 17 de Tammuz e 9 de Av. É óbvio que são duas coisas completamente diferentes, as razões
do luto são diferentes uma da outra, mas eu quero entrar com vocês na fonte, pessoal, porque muitas vezes nós conhecemos que é um período de luto, mas não conhecemos a fonte. Então a gente está aqui para trazer para vocês a fonte original do que a gente estuda e a gente vai estudar agora uma Gemara, um Talmud, no tratado de Yevamot, na folha 62b, onde a Gemara explica o seguinte: o que aconteceu para trazer dentro desse período esses costumes de luto, que como, por exemplo, a gente tem vários costumes dentro do povo judeu, eu não vou entrar agora em todos os detalhes de quantos dias fazer, o mínimo do mínimo de todos são 33 dias, até culminar no que a gente chama da festa de Lag BaOmer, a festa, o 33º dia do Omer. A gente também vai falar dela um pouquinho, que nós vamos estar comemorando na semana que vem, a exata uma semana do dia de hoje, na segunda-feira da semana que vem, segunda-feira à noite, obviamente, da semana que vem. E tem gente que faz, desde o segundo dia de Pessah, esses costumes de luto, até o dia 33. Tem gente que começa do mês de Iyar até a festa de Shavuot, mas o mínimo que a gente tem são 33 dias. A grande pergunta é por quê? Então, eu falo o seguinte na Gemara. Rabi Akiva Omer. A gente vai estudar uma Gemara em nome de Rabi Akiva. Por que uma Gemara em nome de Rabi Akiva? Porque todo costume que a gente tem pelo luto tem a ver com Rabi Akiva. Por quê? Porque está escrito o seguinte: Rabi Akiva diz o seguinte, pessoal: Lamad Torah beyalduto, ilmod Torah biskenoto. A pessoa que estuda a Torá na sua juventude, na sua infância, ela provavelmente vai continuar estudando a Torá quando ele for mais velho. Ok? Por quê? E vem a Gemara e começa a contar para a gente uma história que muitos de nós conhecemos. Ayulo talmidim beyalduto, yulo talmidim bezkenuto. Da mesma maneira que se tem uma pessoa, ela tinha alunos quando ela era jovem, ela possivelmente vai ter alunos também quando ela for o quê? Quando ela for mais velha. E aí está escrito, porque está escrito o seguinte: Baboker zara et zarecha verhulei. Está escrito porque de manhã você vai semear as sementes, ok? E por quê? E durante a noite você não vai descansar a sua mão. Ok? Ou seja, se de manhã você semear, de noite você vai estar colhendo. Ou seja, aqui tem uma metáfora para a questão da manhã. Amanhã seria quando a pessoa está jovem, e à noite seria quando a pessoa está um pouco mais velha. Então, quanto mais você estudar a Torá, quanto mais alunos você tiver na sua juventude, muito mais vai ser isso também quando você for um pouco mais velho. E aí vem a Gemara e fala o seguinte: Amru, disseram, Shneim Asar Elef Zugim Talmidim Ayu Lo Rabi Akiva. Para esse mesmo Rabi Akiva que a gente está falando, que disse isso, tinham nada mais, nada menos do que 12 mil pares de alunos, ou seja, 24 mil alunos, ok? E está escrito que ele tinha esses alunos Migvat ad Antipers, ou seja, de duas regiões muito, muito longe. Vekulan metu beperek echad. E todos morreram num único período, mipnei shelo na'agu kavod ze laze. O motivo por que esses 24 mil alunos de Rabi Akiva morreram, porque eles não souberam respeitar um ao outro. Eles não tiveram esse respeito. Ve'aya olam shamem, e durante esse período, o mundo estava totalmente desolado, porque imaginem vocês que luto, que perda irreparável para Rabi Akiva e para o mundo como um todo. Se Rabi Akiva foi Rabi Akiva que nós conhecemos, que até os 40 anos não sabia ler, escrever, se tornou quem ele se tornou, imagina a Torá que ele ensinou para os seus alunos. Um homem ter 24 mil alunos não é algo normal. Não existia naquela época mídias sociais, não existia YouTube, não existia nada disso. Era ele por ele mesmo, 24 mil alunos. E o mundo teve desolado por causa disso, conta Gemara. Ad
שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם. Até que Rabi Akiva, ele teve que fazer o que a gente chama do restart. Ele teve que recomeçar, pessoal. Rabi Akiva, que perdeu tudo que ele tinha, todos os seus alunos, 24 mil alunos, ele tem que aprender a recomeçar do zero. Ele vai até o Darom, vai até o sul, e ele ensina a Torá para outros rabinos. E quem são eles? Fala Gumará, Rabi Meir, o famoso Rabi Meir Malanês que nós conhecemos. O segundo, Rabi Yehuda, que era Rabi Yehuda Bar Ilai, que também é muito conhecido na Gumará. Vê Rabi Yossi, vê Rabi Shimon, o quarto aluno era Rabi Shimon. Que Rabi Shimon? Rabi Shimon Bar Yochai. Vê Rabi Elazar ben Shamua. E também Rabi Elazar, filho do Shamua. Então fala Gumará algo impressionante, pessoal. Rabi Akiva, que foi o homem que disse que quanto mais Torá, quanto mais alunos você tem na sua infância, ou quando você é jovem, você vai ter na sua velhice. Ele mesmo teve uma perda irreparável. Uma perda de 24 mil alunos. E não é à toa que a Gumará, ela não fala que eram 24 mil alunos. Ela fala que eram 12 pares, 12 mil havrutot, zugot, pares. Por quê? Porque um deveria respeitar e complementar o outro, mas eles não fizeram isso. Então vem a Gumará e ela fala isso. O mundo teve desolado e Rabi Akiva, mesmo numa idade mais avançada, ele soube recomeçar. Com quem ele recomeça? Com 5 grandes sábios, que se tornaram os grandes sábios pelo mérito de Rabi Akiva, obviamente, onde, pessoal, alguns deles nós conhecemos da grandeza. Rabi Meir Balanês, Rabi Shimon Bar Yochai. O rabino deles foi ninguém mais, ninguém menos que Rabi Akiva, que depois de uma perda, soube recomeçar do zero. E fala Gumará o seguinte, pessoal: Ve'em emindu Torah ota sha'a. E eles restabeleceram a Torá naquele momento, ou seja, tudo aquilo que tinha sido perdido pelos 24 mil alunos de Rabi Akiva, Shelonagu Kavod Zebazé, que não se respeitaram, agora nesse momento, essa Torá que foi perdida do mundo, ela se restabelece. E aí está escrito o seguinte: Tana, foi ensinado, Kulam metu, todos morreram, mi Pesach ve'ad atzeret. Os 24 mil alunos, qual período eles morreram? Fala Gumará, o Talmud, entre Pesach e Atzeret. Atzeret é a festa de Shavuot. E vem uma segunda opinião que fala Amar Rav Chama bar Ava, veitema Rabi Chia bar Avin, uma opinião de 2 rabinos, Kulan metu mitara'a, eles tiveram uma morte pessoal muito difícil. E aí a Gumará pergunta, Maihi, qual é essa morte? Amar Rabi Nachman, Askara. Essa morte se chama Askara, é uma morte que a gente pode traduzir como um tipo de uma asfixia. Eles ficaram sem ar. Ok? Ou seja, a gente vê então que o período de Pesach até Shavuot, que é um período de festa, que é um período de celebração, que é um período de crescimento, que é um período de preparação, que a gente está esperando o nosso casamento com Deus na festa de Shavuot, ele é um período que agora dá lugar a uma tragédia. A tragédia dos 24 mil alunos de Rabi Akiva que morreram. Vem o Midrash, em Bereshit Rabbah, ele fala o seguinte, pessoal. Amar Rabi Akiva. Falou Rabi Akiva para os novos alunos. Que novos alunos? Esses 5 alunos que ele recomeçou toda a Torá. Banai. Olhem como Rabi Akiva tratava os seus alunos, pessoal. Banai. O que é Banai? Meus filhos. Porque um aluno, ele não é só um objeto. Ele não é só um número. Ele é um filho. Ele é alguém que você se preocupa. Banai, falou Rabi Akiva. Arishonim, os primeiros, ou seja, os meus primeiros alunos, os 12 mil pares, Lometo, não morreram.
אלא שהייתה עיניהם צרה אלו לאלו. Fala o Midrash, algo sensacional. O próprio Rabi Akiva fala, por que eles morreram com essa morte tão difícil? Fala Rabi Akiva, porque um olhava o outro sem generosidade um ao outro. Eles olhavam, os olhos que um tinha para com o outro eram olhos muitas vezes de inveja. Eram olhos que não eram olhos positivos. Não eram olhos como um zugo, como um par, como um irmão, como filhos. É de competição, fala Rabi Akiva. Ele vem para os seus alunos e fala, os seus novos, Tanu da'atchem shelo ta'asu kemaseichem. Saibam para que vocês não se comportem como eles. Ou seja, Rabi Akiva, além de saber recomeçar, ele deixa essa mensagem, pessoal. E a gente vê que, no final das contas, desses 5 novos alunos, toda a Torá oral, ela recomeça a partir deles. Ok? Ou seja, o que era para ser um período de alegria passa a ser um período de tristeza, mas também a Gemara e o próprio Rabi Akiva ensinam para a gente que é exatamente o momento de recomeçar. A oportunidade que a gente tem de recomeçar. Mas aqui surge ainda uma pergunta, pessoal. Por que essa morte tão severa? Por que uma morte, em primeiro lugar, de proporções que a gente não entende? Uau! 24 mil alunos! Meu Deus! E, por outro lado, por que com essa maneira de morrer com uma asfixia, com algo que não tem ar para a gente poder respirar? Para a gente poder entender, pessoal, isso, a gente tem que saber que o grande problema deles, e isso é um aprendizado para a nossa vida hoje em dia, um grande problema deles foi a falta de respeito mútuo. Lo nagu kavod ze bazé. Quando você, nesse momento, não sabe respeitar o outro, você também não tem como transmitir a Torá para os seus alunos e para a próxima geração. A Kadosh Baruch Hu, aqui, ele está dando para a gente uma coisa muito forte. Ele fala o seguinte, se você não sabe respeitar uma pessoa, se você não tem derech eretz, se você não tem midot, se você não tem características, se você não sabe olhar para o outro com generosidade, com bons olhos, então você não pode ser o responsável por transmitir a Torá. Porque são 2 características que deveriam se unir e elas dentro de você, fala Deus, se contradizem. Porque, por um lado, você pode ser o maior Talmid Chacham do mundo. Você pode, ser uma pessoa que sabe muito a Torá, que sabe transmitir muito. Mas se você não tem o respeito, se você não sabe respeitar, se você não sabe chamar os seus alunos de filhos, então a Torá ela não pode ser transmitida por você. Por quê? Porque, pessoal, a Torá, ela é o quê? O que a Torá enfatiza? A Torá enfatiza o potencial do ser humano na parte interior e também infinita da alma. Todos nós temos um potencial na nossa Neshama. A nossa alma tem um potencial infinito, pessoal. A gente pode voar se a gente quiser. Não fisicamente, espiritualmente. A gente pode voar. Depende da gente, depende da nossa vontade, depende do que a gente quer para a nossa vida. Agora, se você não tem um mínimo de características, então nada disso no final das contas vale a pena, pessoal. Então a gente vê que por conta dessa mensagem fortíssima que o Talmud traz para a gente, e que também Rabi Akiva traz para a gente, nós nos acostumamos a ter nesse período, no início, nos 33 primeiros dias, ou como eu disse, muitas opiniões também até Shavuot, nós temos período de luto. O que a gente faz nesse período de luto? A gente não escuta música, a gente não faz a barba, a gente não corta o cabelo, e etc. O próprio Shulchan Aruch, inclusive, o Código de Leis, ele fala isso, desculpa, no capítulo 593, ele fala que durante esse período do Homer,
ok? Ou seja, esses dias de luto, por conta do que aconteceu com os alunos de Rabi Akiva, é proibido fazer casamentos, celebrar casamentos e também o quê? E também cortar o cabelo e fazer a barba, como nós falamos. E aí a gente, obviamente, tem muitas perguntas se for um compromisso e etc., um noivado, se isso pode acontecer. A resposta é que sim, pode acontecer. Inclusive, o próprio Rav Moshe Feinstein, que viveu nos Estados Unidos, também um gigante da nossa geração, ele fala de uma maneira muito clara que nesses dias a gente tem que tentar, da maior maneira possível, não escutar músicas instrumentais, é o que a gente chama de capela. A gente só escuta músicas que é só voz. Por quê? Porque isso traz para a gente um tipo de alegria. Você não pode agora, nesse período que tudo isso aconteceu, você não pode agora estar com uma alegria completa, por mais que, eu vou repetir porque é muito importante, nós estamos dentro de dias grandiosos pelo calendário judaico. Dias de crescimento que nós já vamos tratar um pouquinho disso. Para complementar, pessoal, esse luto que nós também vivemos, que a gente acabou de falar sobre os alunos do Rabi Akiva, eu quero trazer para vocês uma ideia muito interessante também, que quem traz essa ideia é o Aruch HaShulchan. O Aruch HaShulchan foi um sábio muito, muito famoso que viveu na Bielorrússia até o ano de 1829 até 1909, ok? Ele se chamou Rav Yehiel Michael Epstein. Ele escreveu esse livro chamado Aruch HaShulchan, e ele fala algo sensacional e muito forte para que a gente também entenda que essa ideia do luto nesse período não é só algo do passado distante, Rabi Akiva e tudo isso. Não. Ele é algo também que tem um pouco com a nossa história recém, ok? Não de alguns anos atrás, mas ele fala o seguinte, preste atenção. Ele começa a falar que esses dias são dias entre Pesach e Atzeret, eles são considerados como dias de juízo e dias de luto. Por quê? Porque nesse período de tempo morreram os alunos de Rabi Akiva, como a gente estudou na Gemara, que a gente já trouxe, etc. E ele complementa falando o seguinte, pessoal. Ve'od. E mais uma coisa. Ra'inu, vimos, שעיקרי ימי הגזרות בשנות מאות שעברו בצרפת ואשכנז, nós vimos que os piores decretos que foram decretados nos anos 100 da vida judaica na França e em Ashkenaz, ou seja, Alemanha, escreve ele, Avu Bayamim Aelu. Os decretos que a gente está falando das cruzadas, os pogromim, os massacres da história judaica um pouco mais recém, na França e na Alemanha, ok? Também o decreto aconteceu nesse período. Como é que a gente sabe disso? Eu falo Aruch HaShulchan, porque nos poemas que foram escritos por grandes sábios nessa época, eles começam a falar que eles estão na época entre Pesach e Atzeret, entre Pesach e Atzeret. E aí está escrito Ve'em le'im kinim ve'agei ve'ne'e. E esse poema, eles estão cheios de luto, lamentações e aflições. Então, pessoal, a gente vê que também as comunidades ashkenaziot da Europa sofreram muito nesse período. Nós falamos muito, obviamente, de Tisha B'Av, nós falamos muito de 17 de Tammuz, mas também as cruzadas e os pogromim, os massacres começaram, os decretos começaram também nesse período. Ou seja, é um período de que a gente não está 100%. Tem que realmente, como nós falamos, tomar, obviamente, um pouco de cuidado. Ok? Se é assim, eu queria continuar falando algo muito, muito importante relacionado a tudo isso, ok? Queria também, obviamente, aproveitar aqui e dedicar o shiur Lerefuah Shlema de Sara Bat Miriam, Betor Shear Cholei Israel, que Bezrat Hashem, todas as palavras aqui, elas estejam sendo ditas para Refuah Shlema de Sara Bat Miriam, que a gente, Bezrat Hashem, tenha a cura completa. Complementando um pouquinho, pessoal, do que a gente está falando, a gente, então, de alguma maneira, não é que a gente termina o período de luto, porque, como nós falamos, temos esse costume, a gente tem o dia de Lag BaOmer. Eu poderia falar com vocês aqui muito sobre Lag BaOmer, mas eu não vou entrar em todos os detalhes de Lag BaOmer. Por quê?
Porque o que eu quero dizer para vocês é que em Lag BaOmer, ok? Está escrito no Sefer HaManhig que nesse dia os alunos de Rabi Akiva deixaram de falecer. Ou seja, no dia 33 do Omer, que como nós falamos, na segunda-feira da semana que vem, os alunos de Rabi Akiva deixaram de falecer. Ou seja, que foi encontrado isso e está escrito que eles faleceram do Tetvav Ben Nissan, do dia 16 de Nissan, até Lag BaOmer. Ok? Então a gente começa a ver o motivo pelo qual, de alguma maneira, o dia de Lag BaOmer começa a ganhar uma importância muito grande dentro do nosso calendário, além do que, obviamente, a gente vai falar, que a gente vê que tem uma conexão muito grande, porque também em Lag BaOmer, como nós sabemos, foi o dia que Rabi Shimon Bar Yochai, lembrem vocês, aluno de quem? Rabi Akiva, aquele que perdeu os 24 mil alunos e recomeçou. A gente vê que é o dia do seu falecimento. E o que acontece nesse dia? Dentro do Zohar HaKadosh, um livro sagrado da Kabbalah chamado Hidrazuta, ok? Nesse dia de Lag BaOmer, é o dia que está escrito que Rabi Shimon Bar Yochai, no dia do seu falecimento, ele ia revelar, no dia que ele partiu, ele ia revelar para esse mundo segredos e segredos da Kabbalah. Segredos de tudo que a gente conhece como a Torá Benistar, a Torá oculta, a Torá que é muito difícil de entender, que alguns anos depois, muitos anos depois, o próprio Arizal, né, nos anos de 1500, ele voltou a revelar isso. Então a gente vê que o dia de Lag BaOmer, além de ser o dia que está escrito que pararam de morrer os alunos de Rabi Akiva, é o dia também que Rabi Shimon Bar Yochai, que é aluno de Rabi Akiva, e que é como nós falamos, de toda essa nova revelação da Torá, ele revela nesse dia os segredos da Kabbalah, do Zohar. Tem muitos costumes baseados, obviamente, nesse dia. É um dia que se fazem fogueiras, é um dia que o próprio Rabbi Shimon Bar Yochai pediu para os seus alunos, antes de falecer, de que ele gostaria de que o dia fosse comemorado, né, porque ele não estava terminando a vida nesse mundo, porque a vida nesse mundo ela é muito passageira, obviamente, e tudo isso. Então a gente vê que a razão, agora a gente pode entender um pouco mais, por que se festeja tanto o Lag BaOmer? É um dia que, inclusive, né, dentro do nosso calendário, é um dia que a gente não recita o Tahanun, a gente não recita as súplicas e tudo isso, então a gente pode entender que é o dia que terminou essa epidemia da morte dos alunos de Rabi Akiva, e Rabi Akiva continuou ensinando a Torá aos seus alunos, como a gente falou, e um deles é o famoso Rabi Shimon Bar Yochai. Tem algo sensacional que eu queria compartilhar com vocês relacionado a Lag BaOmer. Isso eu acredito que muito pouca gente conhece. O Hatam Sofer, grande Hatam Sofer, ele diz algo fora do normal sobre esse dia. Preste atenção para que a gente possa entender a importância e a relevância desse dia também para a nossa vida. Ele fala assim, o que fideita bemidrash, como está escrito no Midrash, shemiyom shechalá a harará sheotziu mimitzraim, que desde o momento que terminou a comida que os Yehudim, que os judeus, quando eles saíram de Mitzrayim, como nós sabemos, eles levaram as provisões, levaram comida. E quando eles levaram a comida, a pessoa, é óbvio que em algum momento essa comida termina. E quando termina a comida, pessoal, está escrito Alhu shloshet yamim belo lechem. Eles caminharam 3 dias sem pão, sem absolutamente nenhuma comida. Ve'achar kach yarad aman. O que veio depois? O povo judeu começa a reclamar. Deus, você tirou a gente do Egito para isso? A gente não tem o que comer? Deus, ele dá para eles um presente. O presente que se chamou man. O que era o man? A famosa maná. Era aquele alimento que a gente comia, ok? E a gente podia sentir o gosto que a gente quisesse, só que a gente tinha que ter mérito para receber. Pessoas
boas recebiam o man aonde? Na porta da sua tenda. A pessoa, Deus me livre, fez alguma besteira, um pouco mais longe. E para o Shabat, a gente recebia uma porção em dobro. É o famoso man que todos nós, de alguma maneira, já escutamos. Qual é a novidade? Fala o Hatam Sofer. Até aí eu sei. Eu sei que o povo judeu saiu do Egito, cheio de coisas, e agora terminou e eles reclamaram. Porque fala o Hatam Sofer o seguinte, pessoal. Imken, fala, então, Ayom Sheyarad Aman, o dia que o man ele faz as contas, ele fala que o tempo que eles tiveram exatamente de provisões foram 30 dias, ficaram 3 dias sem pão, reclamaram, fala o Hatam Sofer, o dia que a Kadosh Baruch Hu faz o man descer dos céus para Am Israel, ele fala, Em kiblu et aman beyom lag ba'omer. Uau, uau, uau! O dia que o man começou a cair no acampamento de Am Israel era o dia de quê? De Lag BaOmer. Era o 33º dia desde a saída do Egito. Algo que a gente hoje em dia olha e fala, uau! Ou seja, um dia de fartura material também, por causa do man, mas também uma fartura espiritual que se pode alcançar nesse dia, tá bom? Então, isso é algo que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Por quê, pessoal? Porque existe uma conexão entre o man e Rabi Shimon Bar Yochai. Qual conexão? Porque Rabi Shimon Bar Yochai, ele se elevou a um nível de santidade tão grande que ele chegou ao nível, preste atenção no que está escrito, ele se elevou a um nível tão, tão, tão alto que ele chegou no nível da geração que saiu do Egito e que tinha o mérito de comer o man. Porque como vocês sabem, está escrito na Gemara que Rabi Shimon, nos 12 primeiros anos que ele fica na caverna com seu filho, ele se alimenta de duas coisas. De uma árvore de alfarrobas, de Harovim, e água. Que a Kadosh Baruch Hu, de uma maneira milagrosa, faz aquilo acontecer, mesmo que eles estão dentro de uma caverna. Por que isso acontece? Porque Rabi Shimon e o man, eles têm uma ligação muito, muito, muito profunda. Uma ligação de elevação. Uma ligação de que chegou o momento de você se conectar, obviamente, cada vez mais. E por isso, pessoal, que como nós falamos, tem muitos costumes nesse dia. Tem a famosa celebração também no Monte Meron, no Har Meron, onde está, obviamente, enterrado o Rabi Shimon Bar Yochai, é o que a gente chama da famosa Ilulá de Meron e tudo isso. Tem o famoso corte de cabelo das crianças que fazem 3 anos, que espera até esse dia e etc. Como nós falamos também, as fogueiras, que também representam a luz, obviamente, da Torá, que Rabi Shimon revelou para o mundo no seu último dia de vida, como está escrito no Zohar, como nós falamos e etc. Tem muitos costumes muito, muito interessantes, mas o que eu queria entrar, pessoal, nesse pouco tempo que infelizmente a gente tem, infelizmente porque por mim, nós poderíamos ficar aqui, como está escrito, Adalot Shachar, até o amanhecer. Eu quero aproveitar esse tempo para que a gente possa entender um pouco sobre como aproveitar esse período da Sefirá para alcançar, ou para tentar alcançar, uma perfeição espiritual. Porque, como nós falamos, não é à toa, pessoal, que tudo isso acontece justo nesse período. Que Rabi Akiva perde os seus alunos e ele sabe recomeçar. Que a gente vê Rabi Shimon Bar Yochai, e o falecimento dele nesse dia, o falecimento também de Rabi Nes e de Rabi Yehuda Bar Ilai acontecem no dia 14 de Iyar também, dentro de Sefirat HaOmer. Não é possível que tudo que a gente falou na aula passada, quando falamos das datas nacionais, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, Yom HaTzmaut, Yom Yerushalayim, não é possível que tudo isso passe nesse período. Tem algo aqui que quer chacoalhar a gente, quer dar para a gente alguma mensagem, alguma lição. E a pergunta é qual é? Então, pessoal, como nós falamos, nós temos, e falamos isso há 2 aulas atrás, nós contamos a Sefirat HaOmer através de um ciclo de 7 semanas. Ou seja,
São 7 ciclos que estão relacionados ao que a gente fala de 7 midot. 7, vamos botar assim, 7 características, ok? Agora, quando a gente fala sobre isso, eu quero trazer uma introdução muito importante. O ser humano, como nós sabemos, foi criado com a imagem de Deus. Tselem Elohim. Né? Aprendemos isso lá no Sefer Bereshit, sabemos, né, como que, de alguma maneira, o mundo ele funciona, o que significa Tselem Elohim, que a gente tem que, de alguma maneira, se assemelhar às características de Deus e alcançar essas características e tudo isso. E essas 7 semanas, pessoal do Homer, elas estão dedicadas a melhorar 7 aspectos dessa imagem divina que nós temos. Ou seja, dentro do que é ser o Tselem Elohim, nós temos que melhorar 7 aspectos relacionados a isso. Que 7 aspectos são esses? Agora a gente vê uma coisa muito forte. No livro chamado Crônicas, em hebraico Divrei Yamim 1, ele traz aqui a fonte das 7 sfirot, das 7 características, vamos dizer assim, que nós temos dentro do período de Sfirat HaOmer, que essas 7 características elas se combinam dia a dia. A semana ela tem uma característica predominante e ao longo dos dias da semana, cada uma das 7 características, o que ela faz? Ela se combina com essa característica predominante. Calma que eu já vou explicar para vocês tudo isso. Está escrito assim, Lecha Hashem Agdullah, ou seja, que Lechá, de você, Deus, é a Gdulá, a grandeza. A grandeza é a Sfirá de Chesed. Vê a Gvurá. Gvurá é a característica de Gvurá, a força. Vê a Tiferet, o esplendor. Vê a Netzach, a eternidade. Vê a Od, a glória. Então tem Gdulá, que é a bondade, Chesed. Gvurá, que é, como nós falamos, a bravura, a força, o esplendor, que é o Tiferet, a eternidade, que é o Netzach, e Od, que é a glória. E aí está escrito assim, que kol bashamayim uvaaretz, ok? Por quê? Porque tudo que é teu está na terra, Lecha Hashem é de você, pertence a você, Deus, a mamlachá. O que é mamlachá? O reinado, a malchut, o ciclo do que a gente chama da característica de malchut, o reinado de Deus no mundo, ok? E está escrito o quê? Que quando Deus é tudo dele, o que tem na terra, aprende desse versículo que é a característica do que a gente chama de Yesod. Yesod é a base, é a terra, é o que está literalmente aqui. Então a gente vê que desse passuk, ok? Desse versículo, é a fonte do que a gente chama das 7 sfirot, que a gente conhece, que estão presentes justo nesse período que a gente está vivendo. Agora, pessoal, por que é importante entender a sfirá? Porque toda essa ideia das sfirot, né, dessas características que se conectam, é algo muito, muito, muito místico. É algo que é muito difícil de entender. A gente pode entender o básico, como a gente está tentando fazer agora, mas é algo que, de uma maneira profunda, é um pouco difícil de entender. E a grande pergunta é como nós, seres humanos normais, podemos entender isso? Então, eu quero que vocês entendam, pessoal, que as Sfirot, elas revelam um aspecto divino, mas elas também guardam um segredo para entender o que é isso que eu sou criado à imagem de Deus. O que é ser Tselem Elohim? O que é ser Tselem Elohim significa que a gente tem que, no nosso nível, no nível de cada um, a gente tem que entender que as Sfirot, na verdade, elas vêm para nós, para que nós possamos entender uma compreensão de quem nós somos de verdade. O nosso objetivo, nesses 49 dias, pessoal, é examinar, olhar, observar de que maneira cada uma dessas 7 Sfirot
elas afetam a nossa conexão com a Kadosh Baruch Hu. Seja do lado, como nós falamos, da bondade, da bravura, da base, do reinado. Cada uma delas tem uma relação da gente com a Kadosh Baruch Hu. Ou seja, as Sfirot, por que está escrito que elas são importantes para a gente entender? Porque quando eu entendo as Sfirot, eu entendo também um pouco da minha própria pessoa. Eu entendo um pouco da minha conexão, do quanto que eu devo me conectar, obviamente, com a Kadosh Baruch Hu. E a gente vê que quando a gente agora trabalha as características pessoais, as midot, e é um período de refinamento das características muito grande, a gente agora também, mesmo sem saber, a gente também faz algo espetacular. A gente refina também alguma característica particular correspondente a esse dia da Sefirá. Então, por exemplo, se a gente está num dia que a Sefirá é de bondade, então, possivelmente, o ideal, ou o que nós deveríamos fazer, qual é? Nós, obviamente, deveríamos pegar algo da bondade e pensar como essa bondade ela pode me conectar com Deus. Por quê? Porque, pessoal, Deus deu para a gente aqui algo sensacional. Porque o mundo como um todo, e esse é um conceito da Kabbalah também, mas dá para a gente entender, o mundo como um todo, ele foi criado com 10 sfirot, com 10 características. Além das 7 que a gente trouxe, existem mais 3, que é o que a gente chama de Chokhmah, Binah e Da'at. Ou seja, que são 3 tipos de sabedorias. Por que, então, nós só temos as 7? Porque tem algo aqui interessantíssimo que fala Kabbalah para a gente. As 10 sfirot, elas estão divididas em 2 características, em 2 categorias, desculpa. As 3 sfirot superiores, que são entendimento divino, que é Chokhmah, Binah, Da'at, que é toda essa ideia da sabedoria, do entendimento de algo dentro do outro, que isso a Kadosh Baruch Hu deixou na mão dele, e as 7 sfirot inferiores. Ou seja, 3 sfirot superiores, Chokhmah, Binah e Dat, e 7 inferiores que Deus ele colocou na nossa mão, para que a gente possa trabalhar essas 7, combinar essas 7 sfirot inferiores da melhor maneira possível e obviamente, alcançar essa nossa perfeição espiritual e esse nosso crescimento no nosso relacionamento com Deus. Então a gente vê que quanto mais eu cresço, quanto mais eu tento, na minha maneira, no meu nível, combinar essas sfirot, eu refino o meu caráter. E quando eu refino o meu caráter, eu me assemelho mais ao quê? A Deus. Não de uma maneira física, e sim as minhas características. Porque como nós falamos, pessoal, a alma, por que essa alma ela é divina? Porque como nós falamos, a alma tem um potencial o quê? Um potencial infinito, um potencial eterno. E é desse potencial que eu preciso cada vez mais me assemelhar, obviamente, a Deus. Então a gente cresce para trabalhar e para refinar essas características. E esse período de Sfirat HaOmer, pessoal, com tudo de difícil que aconteceu, como nós falamos no início da aula, ele é um período que ele é mais propício para isso. Porque vocês podem me perguntar, poxa, mas então esse é o único período que eu posso fazer isso? Claro que não. Refinar as nossas características, nós podemos sempre. Melhorar, crescer, mudar, nós podemos sempre. Mas da mesma maneira que Deus, quando ele cria o conceito do tempo, existem tempos que eles são mais propícios para determinadas coisas, como, por exemplo, o Pesach. Pesach é um tempo propício para quê? Para a liberdade. A festa de Rosh Hashanah, o mês de Elul, ele é propício para a gente voltar em Teshuvah, para a gente voltar para as nossas origens. Eu não posso fazer isso todo ano? Claro que pode. Mas é um mês de que, de alguma maneira, Deus ele dá aquele famoso empurrãozinho. Vai! Vai! Eu estou aqui. É o período ideal para você fazer isso. Eu estou com você. Os dias de Sfirat HaOmer é exatamente isso.
Deus ele está dizendo, eu estou com você, eu quero o seu refinamento, e eu estou disposto a te ajudar. Eu te dei nas suas mãos 7 características, 7 esfirotes para combinar para você conseguir cada vez mais crescer. E a gente vê uma coisa muito interessante no mundo racídico, o Sefer Atanya, ok? O primeiro Rebbe de Chabad, quando ele escreveu o Sefer Atanya, ele escreve algo interessante, que cada sfirá que a gente está falando, ela é composta de um elemento, obviamente, de cada uma das 7 sfirot. Por exemplo, quando a gente fala de Chesed, ok? A gente vê que o Chesed, ele tem também dentro dele todas as outras 6. E por isso que a gente combina tudo. De novo, como eu falei, é algo realmente bem oculto, é algo realmente bem místico, mas que tem muito a ver com a gente. E aonde a gente se depara com isso, pessoal? No nosso Sidur. No nosso Sidur, se vocês forem abrir o Sidur, eu convido vocês a fazer isso depois, na parte que fala da Sfirata Omer, quando fala qual dia você está, existe algo muito interessante, porque depois que a gente faz a contagem do Omer, existem alguns versículos que a gente fala, e existe uma parte que, infelizmente, muita gente faz ou de qualquer maneira, ou faz rápido, ou sequer não faz, que é uma parte que começa assim, Ribono Shel Olam, Senhor do mundo. Então você vem e fala, Deus, eu estou aqui contando Sfirata Omer. A gente fala assim, o Bechen Yehi Ratzon, que seja da sua vontade, שבזכות ספירת העומר שספרתי היום, que pelo mérito da Sfirata Omer que eu contei hoje, esse dia de hoje, por exemplo, hoje é dia 26 do Omer, pelo mérito do que eu contei hoje, e aí a gente fala, Yetaken ma shepagamti bisfirah, que seja retificado as 2 sfirot que se combinam no dia de hoje. Ou seja, essa semana, por exemplo, é a semana do Netzach, da eternidade. Então, cada dia você vai combinar a eternidade de Deus com outra coisa. Então, mesmo que a gente não entende, a gente pede para Deus, para que seja reparado, e com isso está escrito, ve'etaer, e com isso eu possa me purificar, ve'et kadesh, e possa me santificar, bikdushá shel mala. Com a santidade de quê? De cima. Com a santidade de quem? De Deus. Ou seja, aqui a gente vê como, de alguma maneira, a gente pode também atingir, ou tentar, pelo menos, atingir essa perfeição espiritual que esses dias de Sefirata Omer, eles estão para a nossa vida, pessoal. Então a gente vê, a partir disso, como nós temos muitas coisas para refinar na nossa vida. O próprio Pirkei Avot, inclusive, a Ética dos Pais, no capítulo 6, na Mishnah 6, ele fala que a Torá, ela é adquirida como? Através de 48 qualidades. Por que 48 qualidades? Por quê? Porque, da mesma maneira que você não tem como adquirir a Torá, você não tem como sair de Pesach e chegar em Shavuot sem passar por absolutamente nada. Você tem que ir nesse degrau, você tem que se preparar, você tem que subir. Então, no Pirkei Avot está escrito que são 48. São 48 degraus que você também tem que subir para poder adquirir a Torá, porque sem isso, você não tem como chegar lá. Então a gente vê, pessoal, que o motivo que a preparação para a festa de Shavuot, ela está conectada com o Omer, com isso que a gente conta, com isso que a gente conecta todas essas sefirot, as sefirot inferiores que Deus colocou nas nossas mãos. A ideia aqui é o reconhecimento pessoal que, no final das contas, tudo vem de Deus. E é o significado do Omer. Vocês lembram, há 2 semanas atrás, quando nós estudamos, que nós falamos que quando a pessoa traz o Omer, que é a época da colheita, ele vem falar, Deus, eu estou aqui porque eu sei que isso vem de você. A gente falou que, inclusive, ele faz aquela tenufá, ele faz o movimento pelos 4 cantos para mostrar que ele sabe, reconhece que tudo é de Deus. E aqui também é essa a ideia. Então a gente vê, para a gente poder, obviamente, terminar, pessoal, que são dias
que são dotados de uma potência para fazer a nossa alma atingir esse potencial infinito que ela tem. São dias de um potencial espiritual incrível e um significado sem igual. Nós só conseguimos alcançar o que é possível nesse período. Nesse período, é o período no que a gente chama que a gente tem que voar. É o período que a gente tem que crescer. É o período que a gente tem que deixar, muitas vezes, a comodidade de lado, o sono, o cansaço, e muitas vezes a falta de tempo que todos nós temos para sentar, para refletir e para pensar como eu mudo quem eu sou, como eu me preparo, como eu me refino, como eu alcanço esse potencial gigante do que eu sou. E é óbvio, pessoal, que os 5 alunos de Rabi Akiva que nós falamos, eles foram capazes de sair do zero e recomeçar. Eles foram capazes de saber da morte dos 24 mil alunos e falar, uau, que responsabilidade que a gente tem, mas eles puderam fazer de volta. Como que eles conseguiram fazer de volta? Como que eles conseguiram recomeçar? Com que força? Porque eles entenderam que eles eram capazes. Se você entende que você é capaz, você vai voar. Como os alunos de Rabi Akiva. Se você aprende que tem como recomeçar, você vai continuar essa tarefa espiritual muito, muito difícil, deixado pelos 24 mil alunos de Rabi Akiva que morreram, mas você vai entender no final das contas, pessoal, quão grande e como você pode chegar e alcançar esse momento espetacular. Está nas nossas mãos. Cabe a cada um de nós decidir se eu quero isso ou se eu vou deixar para depois. Se eu vou deixar, talvez depois. Não. Aproveitem. Agarrem essa oportunidade com a máxima ideia, com o máximo de potencial possível da vida de vocês. Porque só com isso, pessoal, a gente vai entrar na festa de Shavuot e vai falar, uau, uau, agora que a gente se preparou, que você usou o seu derech eretz, as suas boas maneiras, as suas midot, agora vai chegar o momento de quê? De você poder receber a Torá. Porque derech eretz kadma la Torá. Quanto mais características, quanto mais refinado nós vamos estar, mais bem preparados nós vamos estar na festa de Shavuot. E é exatamente essas figuras, os 5 alunos de Rabi Akiva, Rabi Shimon Bar Yochai, tudo isso que a gente estudou hoje é o que tem que fazer a gente falar, eu sou capaz. Eu sou capaz. Muitas vezes contra tudo e todos. Rabi Shimon teve que fugir dos romanos. Rabi Shimon se escondeu. E ele alcançou esse potencial estando sozinho com seu filho. Mas quando ele olhou quem ele poderia ser, aí sim ele atingiu o grande potencial que ele teve. Aí sim Rabi Akiva olhou aquela destruição, olhou aquele lado difícil dos seus alunos que tinham morrido, ele falou, eu não posso deixar que esse seja meu legado. Meu legado vai ser agora os meus 5 alunos, que deles vai sair, obviamente, toda a Torá oral. Que também de cada um de nós, pessoal, possa sair a Torá, possa sair a verdade, possa sair a pureza, que a gente possa se purificar, que a gente possa crescer e através da combinação das Sefirot, que a gente possa também se assemelhar cada vez mais às características de Deus para crescer e alcançar sempre, sempre coisas muito, muito melhores. Basta uma coisa apenas: acreditar que é possível, acreditar que nós podemos e acreditar que nós iremos chegar lá. Se nós vamos acreditar, e ninguém melhor do que nós mesmos para acreditar na gente, a gente vai entender de uma vez por todas que tudo isso, pessoal, é possível. Que tenhamos esse mérito e que aproveitemos esses momentos maravilhosos, esses dias com potenciais gigantes para crescer, para se autoconhecer e principalmente para se assemelhar cada vez mais às características de Deus. Tudo de bom.
Uma boa noite e obrigado mais uma vez. E a gente volta, Bezerra Hashem, numa outra oportunidade.